Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra, onde nós estamos estudando a respeito do Evangelho, o Evangelho que transforma o dia a dia. Em nossos encontros anteriores, nós aprendemos vários fatores e consideramos vários temas a respeito do Evangelho, a qual preenche o nosso dia a dia. E isso é muito importante. Nós precisamos absorver o Evangelho de Jesus Cristo para a nossa vida cotidiana. O Evangelho ele não é uma utopia, uma ilusão, algo somente que nós podemos encontrar nas Escrituras, mas ele precisa ser vivido, ser colocado em prática na nossa vida. O Evangelho ele se encaixa perfeitamente em todas as áreas da nossa vida. E em todas as áreas nós precisamos colocar o Evangelho de Cristo em prática nas nossas vidas. Hoje nós vamos falar a respeito do cálice e como o cálice ele tem um significado importante no Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos absorver esses ensinamentos, colocar em prática na nossa vida, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, nós iremos ver os versos 36 até o número 44. Mateus 26, do 36 ao 44. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Amém. Vemos aqui, momentos antes da crucificação e morte de Jesus, a qual ele diz que está profundamente angustiado. É comum, e já vimos pregadores, teólogos, afirmarem que Jesus ele estava terrivelmente agoniado e triste, porque ele sabia
que o sofrimento o aguardava, que ele estava prestes a sofrer e a morrer em uma cruz. E muitos afirmam que a cruz aqui é o símbolo da agonia de Jesus Cristo. Ele estava profundamente triste porque sabia que nas próximas horas ele iria sofrer terrivelmente. Mas, ao analisar o texto, nós vemos que, apesar de Jesus saber que haveria um sofrimento, nas próximas horas, Jesus está profundamente agoniado. Lucas vai relatar que nesse momento de tensão, o seu suor se torna como gotas de sangue. Tamanha é a tensão, tamanha é a angústia, a preocupação que Jesus estava passando neste momento. Se nós colocarmos que a cruz é o objeto desta tensão, que a cruz é o símbolo desta agonia de Jesus, nós podemos errar de forma contraditória, porque ao olharmos os mártires e as pessoas que morreram por causa de Jesus, principalmente no primeiro século, nós vemos relatos de cristãos que foram presos pelo Império Romano por serem cristãos e que foram crucificados, como Cristo foi, mas eles não passaram por momentos de angústia e sofrimento. Pelo contrário, eles iam alegres e cantando, porque estavam sofrendo e estavam entregando a sua vida como o seu Salvador fez por eles. E há vários relatos na história dos mártires que sofreram mortes terrivelmente iguais à cruz, ou até mesmo à crucificação, e não se angustiaram de tal forma como Jesus. Então seria contraditório, que esses homens fossem alegres, para o martírio, para sofrer por amor a Cristo, sendo que o próprio Cristo se angustiou ao sofrer, se teve uma profunda tristeza ao saber que iria passar por esses momentos. Por isso, nós precisamos analisar aqui que a preocupação de Jesus não era o sofrimento. A preocupação de Jesus não era nem mesmo a dor intensa que ele iria sentir nas próximas horas. A preocupação agônica de Jesus, a preocupação intensa de Jesus é com o cálice. Ao lermos o texto, ele ora 3 vezes ao Pai, pedindo que afastes dele este cálice. E o cálice, ele não simboliza a cruz. O cálice simboliza a ira de Deus, o Pai. Salmos de número 75, verso de número 8, ele diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Jesus Cristo estava profundamente angustiado, porque ele sabia que sobre ele seria derramado o cálice da ira
de Deus. O cálice do Deus Todo-Poderoso iria ser derramado sobre a sua vida. O cálice da ira de Deus. Jesus sabia que todo pecado, toda a ira de Deus contra o pecado, porque quando nós pecamos contra Deus, contra o nosso Criador. Então todo o cálice da ira de Deus contra o pecado iria ser derramado em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que ele se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele absorveu toda a maldade que é acumulada através do pecado sobre a sua vida. Quando Deus derramou sobre ele todo o cálice da sua ira. O cálice da ira do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, foi derramado em Jesus. Por isso, Jesus estava profundamente angustiado, porque ele iria receber toda a carga do pecado sobre a sua vida. As próximas horas de Jesus foram horas de trevas intensa. Foram 6 horas de angústia, não somente pela dor provocada, pela crucificação, pelo açoitamento, pelo espancamento, mas principalmente pela ira de Deus sobre a sua vida. Jesus Cristo, por amor e em obediência ao Pai, ele toma todo o cálice da ira de Deus. Deus, por amor, pela alegria na obediência de seu Filho, derrama sobre ele todo o cálice da sua ira. O Deus a qual a Bíblia descreve não somente como santo, mas como santo, santo, santo. Deus é 3 vezes santo, de uma forma incomparável. Até os anjos temem e tremem ao olhar a face do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus santo, que abomina, que odeia o pecado, derrama sobre seu Filho o cálice da sua ira. A palavra propiciação, que nós encontramos muito no Antigo Testamento, e algumas traduções colocam como substituição expiatória, ao se referir a esta palavra, propiciação. Esta palavra ela tem um significado mais elevado, porque substituição expiatória ela nos dá a entender que Jesus simplesmente desviou a ira de Deus do homem por causa do seu pecado. Imagine uma luta de boxe, quando o seu adversário vai atingir você e você desvia do golpe, você desvia, da força do golpe, e o golpe não te atinge. A palavra propiciação, colocada nesse sentido, como substituição expiatória, ela nos dá essa referência de que a ira de Deus foi desviada da humanidade por causa de Jesus. Mas a palavra propiciação
ela tem um sentido mais profundo, porque ela não dá a conotação somente do desvio, mas da substituição plena. Ou seja, quando uma pessoa ela está para ser atingida por um trem e vem alguém e empurra aquela pessoa e ela é desviada do movimento do trem e o trem passa sem atingir ninguém. Não é essa a ilustração do que aconteceu lá na cruz. Jesus, ele tirou a humanidade. Ele desviou a humanidade, mas o trem, ele não passou sem ferir alguém. Ele absorveu toda a carga. Toda a ira de Deus foi depositada nele. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Por isso, nós lemos lá em Isaías que ele foi ferido, oprimido, homem de dor, porque ele carregou todo o nosso pecado. Por isso, o Evangelho não esconde o que Deus fez por nós. Ao olharmos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao olhar este versículo, nós possamos entender quão grande é o amor de Deus, a ponto de derramar toda a sua ira sobre o seu Filho, seu único Filho. E quão grande é o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual recebeu este cálice e tomou todo para nos salvar. Diante deste fato, o Evangelho nos apresenta que somos culpados, mas a nossa culpa ela foi depositada em Cristo. E hoje nós somos livres de todo o poder do pecado. Por isso, queridos, aquele que não poupou o seu Filho, ele irá nos aperfeiçoar. Aquele que não poupou o seu Filho, ele irá nos abençoar. O amor de Deus, ele rompe barreiras e extremidades. O amor de Deus vai além da nossa capacidade limitada intelectual de pensarmos ou imaginarmos. Ele é imensurável, inimaginável, incalculável. O Deus Todo-Poderoso derramou o cálice da sua ira para salvar todos aqueles que de antemão, na eternidade, ele já havia predestinado para a salvação. Que Deus tremendo, que Deus grandioso. Por isso, o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 11, verso de número 36. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe, que possamos aplicar esta palavra na nossa vida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a ira de Deus foi depositada no seu Filho, lá na cruz do Calvário. E ele absorveu, e ele pagou o preço e ressuscitou para nos salvar. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. A mão do Senhor, a
um cálice cheio de vinho tinto com especiarias. Ele derrama e os ímpios da terra bebem até as últimas gotas amargas. Mas só um bebeu até o fim, no cálice de dor, de tristeza sem fim. Jesus, o juiz, tomou para si o amargo cálice que nos libertou assim. Morte e maldição estavam em nosso cálice. Oh, Cristo foi cheio por ti, mas tu esvaziaste a última gota escura. Agora está vazio para mim. Caim bebe por milhares de anos e acha seu castigo maior que pode suportar. Judas clama do inferno por 2000 anos. É que nunca tivesse nascido ou ouvido de Jesus, mas só um bebeu até o fim, no cálice de dor, de tristeza sem fim. Jesus, o juiz, tomou para si o amargo cálice que nos libertou assim. Morte e maldição estavam em nosso cálice. Oh, Cristo foi cheio por ti, mas tu esvaziaste a última gota escura. Agora está vazio para mim. No jardim ele viu o cálice de ira, sua alma profundamente aflita até a morte. No Calvário ele bebeu tudo e o céu suspirou com alívio. Está consumado, ele gritou. Morte e maldição estavam em nosso cálice. Oh, Cristo foi cheio por ti, mas tu esvaziaste a última gota escura. Agora está vazio para mim. Jesus bebeu aquele cálice como substituto para seu povo dado pelo Pai, e assim nos libertou de provar uma única gota daquela ira feroz. Morte e maldição estavam em nosso cálice. Oh, Cristo foi cheio por ti, mas tu esvaziaste a última gota escura. Agora está vazio para mim. Uma vez era meu aquele cálice de ira, e Jesus o bebeu até o fim. Agora estamos livres pelo seu sacrifício.